Olá a todos e bem-vindos a mais uma aula de Química Orgânica e o foco da aula de hoje é a reação de adição. Pois bem, como anteriormente nós já havíamos falado, algumas das reações que podem acontecer com funções orgânicas são as reações de substituição, adição e eliminação. E o foco da aula de hoje é justamente a reação de adição. Como o próprio nome diz, pessoal, a reação de adição é quando você adiciona átomos à sua molécula orgânica. Luciano, mas como isso é feito? Essa adição é feita quando se quebra uma ligação π. É aquela ligação dupla que a gente sabe, que a gente já estudou anteriormente, lembra? Então, quando você tem uma ligação dupla na sua molécula orgânica, lembrem disso, que pode ser que aconteça uma reação de adição. Luciano, se não tiver ligação dupla ou tripla, eu não consigo fazer adição? Não. Para se fazer reação de adição, você tem que ter uma dupla ligação ou uma tripla ligação, onde essa insaturação, essa ligação π vai ser quebrada, e no lugar dessa ligação π você vai fazer duas ligações sigmas, você vai estar adicionando esses novos átomos na sua molécula orgânica, como dá para ver aqui, justamente no nosso esquema, tá bom? Qual é o primeiro caso que a gente vai estudar? É justamente a adição de hidrogênio. É feito a quebra da ligação π e em cada um dos átomos de carbono da sua molécula orgânica vai ser adicionado um hidrogênio, um átomo de hidrogênio. Lembrando que essa reação pode ser feita tanto em moléculas abertas quanto em moléculas fechadas. O que vai determinar a quantidade de ligações π a serem quebradas é justamente a quantidade que você vai ter do seu reagente, aqueles átomos que serão adicionados. Como aqui no caso do benzeno nós temos 3 ligações π, para que todas elas sejam quebradas são necessários 3 moléculas de H2, tá bom? Luciano, no caso se eu tiver não uma molécula de hidrogênio, mas uma molécula onde eu tenho um hidrogênio mais alguma coisa, onde esse alguma coisa é um átomo pertencente à família 17 ou 7A. Acontece o seguinte, o hidrogênio vai fazer parte, ele vai ser adicionado naquele carbono mais hidrogenado. Luciano, o que é isso, o carbono mais hidrogenado? É aquele carbono que possui o maior número de hidrogênios, como o caso aqui, ó, o HCl. Tá vendo que a ligação π está unindo este carbono e este carbono? Se você contar comigo, esse carbono da direita ele tem 2 átomos de hidrogênio ligado a ele. Já esse carbono da esquerda aqui, ele só tem um átomo de hidrogênio. No caso seguinte, quando você tem o átomo, a molécula a ser adicionada, você tem um átomo de hidrogênio, esse hidrogênio ele vai ser adicionado no carbono, que já possui um número grande de hidrogênios. Vai ser adicionado aquele carbono mais hidrogenado, tá bom? Como no caso nós observamos que esse carbono aqui da direita, ele possui maior número de hidrogênios, o hidrogênio do meu HCl vai ser adicionado nele. E por consequência, o outro átomo, no caso é o cloro, vai ser adicionado no outro carbono que estava fazendo parte dessa insaturação. Tá bom? Continuando. Luciano, eu já ouvi falar de uma tal de regra de Markov-Nikov e uma regra de Karash. O que é isso? Na maioria das vezes, quando você vai fazer adição, reação de adição, o hidrogênio está presente na sua molécula. E esse hidrogênio ele vai ser adicionado no carbono mais hidrogenado. É isso que a regra de Markov-Nikov fala. Quando você tem a presença, uma reação de adição, ou seja, a quebra de uma insaturação na sua molécula orgânica, e essa molécula que vai ser adicionada, esse átomo, desculpa, que vai ser adicionado na minha molécula orgânica, for um átomo de hidrogênio, esse hidrogênio ele vai preferencialmente ser adicionado ao átomo de carbono que já possui um elevado número de átomos de carbono. Vai ser adicionado aquele carbono mais hidrogenado. O oposto disso é o que fala a regra de Karash. É justamente o inverso. O hidrogênio ele vai ser adicionado no carbono com o menor número de hidrogênios. No carbono menos hidrogenado. Luciano, como é que eu vou identificar quando é que vai ser regra de Markov-Nikov e regra de Karash? Toda vez que você vê que a reação ela tá sendo feita em meio ácido, ela está ocorrendo com a utilização de algum peróxido de hidrogênio, peróxido de qualquer coisa, tá bom? Ela vai seguir a regra de Karash. Luciano, o que é peróxido? Me ajuda. Ele é um composto binário, ou seja, formado por 2 tipos de átomos distintos, onde um deles é o oxigênio. Obrigatoriamente você tem que ter 2 átomos de oxigênio nele. Tá bom? Então é sei lá o que, O2. Tá? Ficou mais claro? Sim? Então, de forma geral, para você identificar um peróxido, é sei lá o que, O2. Tá bom? Continuando. Ô, Luciano, só fazendo uma recapitulação.
Se tiver, sei lá o que, O2, como catalisador tiver o meio lá onde vai acontecer a minha reação, eu vou seguir a regra de Karash, perfeito. Se não tiver isso, vai ser Markov-Nikov. O hidrogênio vai ser adicionado no carbono mais hidrogenado. Isso aí, garoto. Continuando, eu acho que eu passei um slide. Não, passei não. Tá, adição de água. Nossa, que maravilha! Isso aqui também é chamado de hidratação, não é isso? Tá vendo aqui que você tem hidrogênio mais sei lá o quê? Opa, Luciano, ele vai seguir a regra de Markov-Nikov? Vai. Nesse caso aqui, é meio que chovendo molhado, né? Uma vez que todos os dois carbonos têm o mesmo número de hidrogênio. Mas, se por acaso fosse o caso desse exemplo anterior aqui, a minha água seria adicionado como? O hidrogênio seria adicionado nesse carbono mais hidrogenado, e a minha hidroxila, que é o OH, seria adicionado neste carbono aqui do meio da minha molécula. Tudo bem? Nesse caso aqui, onde eu tenho o H2O, o hidrogênio vai ser adicionado no carbono mais hidrogenado. Nesse caso aqui, tanto faz, porque cada carbono tem o mesmo número de hidrogênios. E a hidroxila no outro carbono, que previamente fazia parte da minha insaturação que foi quebrada. Tá certo? A próxima que nós temos é a adição do cianeto de hidrogênio, que é o HCN. Vai seguir regra de Markov-Nikov, Luciano? Vai. Nesse caso aqui é bonitinho. Vai dar para identificar sim. É quebrado a insaturação, tá certo? Onde o hidrogênio vai fazer parte do... Esse exemplo aqui ele não está seguindo a regra de Markov-Nikov, não. Parabéns, né? Mas, enfim, ele vai seguir a regra de Markov-Nikov? Sim, ele vai seguir a regra de Markov-Nikov. Onde, no caso aqui, eu deveria ter um outro carbono, tá? Viaja comigo aqui. Ele vai ter um outro carbono e esse carbono e o meu hidrogênio ele vai ser adicionado no carbono mais hidrogenado e o meu CN, meu grupo ciano, ele vai ser adicionado no carbono que não tem tanto hidrogênio assim. Pegando esse anterior aqui, nós temos, se fosse reagindo com o HCN, o hidrogênio ficaria nesse carbono mais hidrogenado e o CN nesse outro carbono que é menos hidrogenado. Tá certo? Nesse caso aqui, é só desconsiderar esse exemplozinho, tá bom? Uma vez aqui que o hidrogênio está sendo adicionado no oxigênio, né? Ou seja, está fugindo a regra que eu acabei de explicar. Então, esquece esse exemplo aqui e vai na minha, que é este exemplo onde eu tenho dois carbonos. Tá bom? Continuando. Nós temos aqui a reação quando se tem a adição em alcadienos. Não é isso, Luciano? Que raio de trem que é alcadienos? É quando você tem uma molécula que possui duas insaturações. Ah, Luciano, vai mudar o quê? Nada. A questão é, ao invés de se fazer a reação em somente uma insaturação, que é no caso que você tinha na sua molécula, você vai fazer a sua reação nas insaturações, no caso aqui duas insaturações, tá certo? Aqui nós temos justamente a hidratação, onde você está tendo aqui a adição de um átomo de H e um átomo de... Que átomo de OH é ótimo, né? E o grupo hidroxila no outro carbono. Ou seja, aqui você tem um carbono com dois átomos de hidrogênio e esse aqui é um carbono com um átomo de hidrogênio. O carbono da esquerda ele é mais hidrogenado, então o hidrogênio vai para ele. Regra de Markov-Nikov. E o complemento da sua molécula que está sendo ligada, que é o seu outro reagente, ele vai para o carbono menos hidrogenado. No caso aqui, o complementozinho da água é o OH, uma vez que o H já foi aqui para esse primeiro carbono. Isso vai se repetir igualzinho na outra extremidade, tá bom? Segue a regra de Markov-Nikov? Sim, segue. Continuando, Luciano, seguinte, você falou para mim que regra de adição acontece quando tem insaturação na molécula? Perfeito. Acontece o seguinte, alcenos é quando você tem dupla ao longo da sua cadeia, e se por acaso eu tiver uma tripla, que é o caso de alcinos, você vai fazer exatamente a mesma coisa. A questão é a seguinte, quando você faz a primeira reação, o alcino, que tinha três ligações entre os mesmos átomos de carbono, fez a reação, tornou-se um alceno. A tripla ligação, uma delas foi quebrada e ficou dupla. Tá vendo que agora ele virou alceno? E de alceno para alcano é o que você já havia fazendo. Resumindo, a reação em alcinos ela vai se dar em duas etapas, onde ela pode muito bem parar nessa etapa aqui, onde você cria um alceno. O que vai determinar isso? A quantidade de reagente que você tem. No caso aqui que eu pus o exemplo, o HBr. Tá bom? Então, é a quantidade de reagente que vai determinar se você vai fazer a conversão de um alcino em um alcano, só ligação simples, ou de um alcino em um alceno.
transformação de ligação tripla em dupla, tá bom? As regras são exatamente iguais. Regra de Markov-Nikov, de Karash e assim por diante. Luciano, e se por acaso eu tiver um cicloalcano, uma ligação fechada, é maravilhoso. Se por acaso eu tiver uma molécula fechada, o que eu faço? Quando você adiciona uma molécula, você, concorda comigo aqui que você não tem insaturação? Luciano, você realmente falou que para ter adição, obrigatoriamente você tem que ter insaturação. Você estava mentindo para mim? Não, eu só não te contei toda a verdade. No caso que quando você tem uma molécula fechada, você pode fazer adição? Pode. Para se fazer isso, você tem que fazer a quebra dessa molécula fechada, tornando ela assim uma molécula aberta. Tcharam, só isso. Belezinha? Pessoal, por hoje é isso. Até mais.